um outro ponto, assim, até eu tenho. Vou te admitir, Marco, que tamanha curiosidade, claro, eu conversei com pessoas próximas, inclusive familiares. De forma geral, as pessoas acabam. Eu sempre me coloco aqui na posição de conversar com os convidados, ou quando eu organizo debates aqui, eu não me coloco na posição de fazer juízo de qualquer informação, sabe? Eu acho que não seria educado da minha parte de, digamos, qualquer pessoa que eu traga aqui, eu necessariamente criar um debate. Eu acho que eu tô aqui para compartilhar e pedir curiosidades. Mas de forma geral, quando eu comentava, era difícil, de forma geral, compartilhar evidências do momento, sabe? Talvez evidências como você falou da evolução, principalmente baseado na nossa última conversa, me parecem óbvias. Mas talvez para o público em geral, para as pessoas de forma geral, não são tão óbvias assim essa evolução. Ou o que é que a gente poderia compartilhar aqui hoje de coisas óbvias que as pessoas não estão enxergando, mas estão vendo ali, mas elas não estão percebendo? Não sei se é difícil a pergunta. Um exemplo poderoso. Em 2020, a palavra que é mais famosa do internet era COVID-19. COVID. Agora, em 2023, é Artificial Intelligence. Todo mundo está falando do ChatGPT. E isso não é uma moda, uma coisa desse ano, o ano que vem vamos falar de outra coisa. Não. Esse aqui é um fenômeno, né, da inteligência artificial, sendo agora não a inteligência artificial que vamos ter dentro de poucos anos. Essa é uma manifestação de inteligência, mas na realidade a máquina não é inteligente, não é inteligente por enquanto. Mas as coisas que essas máquinas podem agora fazer são inacreditáveis. Era inacreditável só há um ano. No princípio do ano 2023, ninguém estava falando desse jeito, desse ChatGPT com essa intensidade. O que vai acontecer nos próximos 6 meses? O ChatGPT ou qualquer outra tecnologia que seja relacionada a esse paradigma tecnológico vai evolucionar a uma velocidade que as pessoas vão acreditar que finalmente uma outra inteligência, além da inteligência humana, se está manifestando. E isso é uma coisa evidente. Isso não é Marco que fala, é só botar Artificial Intelligence, o debate. Outro debate. Tratamento para parar o envelhecimento. Cada dia, um artigo novo, uma substância nova, um novo tratamento que favorece uma ganância de 20%, 30% na vida de um cachorro. E agora estamos pensando de aplicar essa tecnologia aos homens para fazer os primeiros experimentos. É outra coisa. O Google fala. Não, Marco, fala o Google. Outra. Vamos lá. Estamos falando de inteligência genética, materiais, nanotecnologia. É só procurar e vai verificar como as tecnologias do material, da matéria, esteja evolucionando também. Essas coisas agora estão disponíveis para o público se documentar. É que pode, claro, ser uma impressão minha, assim, né? Eu não sou cientista, não sou pesquisador, mas de forma geral, eu acredito que a maior parte da população ainda nem faz ideia exatamente da capacidade do que é, por exemplo, uma inteligência artificial. Acho que está todo mundo usando, por exemplo, eu admito que eu uso muito para criar conteúdos, por exemplo. Mas, de forma geral, as pessoas não têm noção do que significa essa evolução para a sociedade. Não sei se é a sua impressão. Em 6 meses, mais ou menos, né? Digamos 9, mas é muito 9. Você não vai ser necessário. Eu poderia ter essa conversa, e você também, com um avatar digital, um sistema artificial que responde, fala e aparenta uma imagem de um ser humano real. Então, imagina, eu, dentro de 6 meses, poderia ter dúvidas que você não seja humano.
No mundo digital, isso vai acontecer em 6 meses. Isso não é nada. Isso é nada, isso é brincadeira. O que vai acontecer depois de 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, vão ser coisas impressionantes. Se você quiser, depois a gente vai explorar hipóteses. Mas 6 meses, já não, você não é necessário. Eu poderia ter essa conversa com um sistema de inteligência artificial programada para fazer perguntas, observações, tudo, igual que você. Olha, você que está acompanhando aqui esse vídeo, aqui ao vivo ou gravado, ou vai acompanhar aqui as futuras participações do Marco, a gente está fazendo uma provocação aqui no canal. São as únicas capas que a gente vai estabelecer data na capa, para que você tenha bem registrado toda a data de todos esses acontecimentos, esses eventos aqui com a participação do Marco, para que, inclusive, uma situação como essa daqui a 6, 9 meses, e que o Marco está trazendo, você possa volta aqui daqui a 9 meses, 9 meses a contar do dia 1º, e deixa aqui o seu comentário. O que aconteceu com a inteligência artificial? Vai ser muito interessante ter essa troca com você acompanhando aqui o nosso vídeo, não? No mundo digital, atenção, porque a primeira revolução vai ser o mundo digital. Por quê? Porque o pixel de uma tela pode ser simulado. Esse tipo de simulação vai acontecer na realidade, mas para isso acontecer, temos que esperar mais tempo, como mínimo 10 anos, como mínimo, para que eu possa ir na rua, encontrar um robô que tenha uma aparência humana creível, como mínimo 10 anos, né? Talvez 15, mas não são 30, 40, são 15. Para ter um androide andando na rua, eu não estar seguro se ele é um homem, valeu? Falamos de 15 anos. Aí isso é muito para na frente. Eu depois poderia assustar as pessoas, porque eu sei exatamente o que vai acontecer dentro de 5, 10, 15, 20, 25 anos. O futuro, né? As pessoas sempre, em qualquer geração antes, né? Anterior, sempre se especula, sempre a humanidade sempre especulou a propósito do futuro. O futuro é uma coisa infinita, né? O tempo vai na frente. Mas atenção, o futuro vai terminar. 2045, máximo 2050, a manifestação da singularidade. Ninguém, hoje, ser humano, pode te dizer o que vai acontecer em termos de tecnologia, revoluções de pensamento, além do 2045. Por quê? Os eventos que vão além do 2045 já não são interpretáveis com o poder cognitivo do homem. Impossível. A nossa capacidade de especular sobre esses cenários tecnológicos chega a um limite, e esse limite é 2045, 2050. Talvez um pouco antes. Poderia até 2043, se as coisas vão desse jeito. Porque muitos pesquisadores, como eu, ficamos surpreendidos. Eu escrevi um livro que estava falando de escrito no 2019, já falava de um tradutor de idiomas, já falava de simulações de aplicativos que fazem que você possa falar italiano com perfeita sincronização dos lábios, né? Eu achava que era 2026, 25, 26. Já estou atrasado no livro. Aconteceu antes. E isso me assustou. Porque eu falei com o cara, será que me equivoquei em todos os livros e as coisas vão acontecer antes da minha, digamos, ideia? Poderia acontecer muitos antes. Eu vou te dizer que antes do final antes do 2030, 2029, estamos falando de 5, 6 anos, as pessoas vão ter o primeiro computador inteligente como ser humano. É outra data, você bota ali, coloca 2029, primeiro computador disponível no mercado inteligente como ser humano. O inteligente como ser humano não significa que o sistema é humano. Não, não é humano. Mas vai passar o famoso teste de Turing test.
Ou seja, o Turing, Alan Turing, o grande inventor do computador na Segunda Guerra Mundial, através também a tecnologia que permitiu a Inglaterra, aos aliados de ganhar a guerra, falou de um teste. Ele falou, o dia quando uma pessoa, sem olhar quem está falando, nesse caso um computador, não possa definir com certeza se essa pessoa que está falando é homem ou máquina, nesse momento o computador passará o teste de inteligência que ele definiu como Turing Test. Esse Turing Test vai ser passado antes de 2029. Talvez em 3 anos já passa o Turing Test. Então, até acho que eu vou até fazer uma adaptação aqui nessa nossa provocação para a audiência, Marco. Ao invés de deixar aqui só para comentar o futuro, deixa só a visão agora do que você acha disso, né, Marco? Que talvez daqui a 3 anos, como o Marco está citando aqui, quando, digamos, os computadores passarem no teste de Turing, você volta aqui e está aqui, sabe, o seu comentário aqui concordando ou dizendo, apresentando o mundo, né, acontecendo. Vai ser bem interessante trazer essa provocação. E